Estamos aqui em Wilmore, no estado do Kentucky, em frente à Universidade Asbury, que ficou mundialmente conhecida em 2023, ao passar por um impressionante fenómeno religioso. Centenas de universitários reuniram-se aqui, em orações e louvores durante mais de 200 horas, sem interrupção. As imagens de jovens ajoelhados ganharam projeção não somente aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Tudo começou no dia 8 de fevereiro de 2023, quando alguns estudantes se reuniram para adorar Jesus aqui, na universidade. Após a pregação sobre Romanos 12 e o encerramento do culto, um grupo de alunos decidiu permanecer e continuar em oração. E foi assim que começou o que alguns teólogos interpretaram como um novo despertamento espiritual ou então um reavivamento. Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Sabem o que é um reavivamento? Conhecem alguma experiência desta natureza na história do cristianismo? São capazes de diferenciar um verdadeiro de um falso despertamento religioso? Hoje abriremos novamente as páginas da história, a fim de encontrar respostas. Estão preparados? Vamos juntos nesta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. O culto que acontece todas as semanas aqui na Universidade de Asbury, naquele dia 8 de fevereiro de 2023, continuou durante vários dias sem parar. Em meio às lágrimas e orações, inúmeros jovens passaram a confessar espontaneamente os seus vícios e defeitos de caráter e clamavam a Deus por uma vida transformada. Seria isso um reavivamento? Quando experiências assim aparecem no cenário da história, uma das primeiras perguntas que surge é sobre a sua autenticidade. O reavivamento é verdadeiro ou é uma mera explosão de emoções? Reavivamento significa renovação da vida espiritual. E em todos os lugares onde a palavra de Deus foi pregada com fidelidade, os resultados que se seguiram demonstraram que o reavivamento era de origem divina. No entanto, em todo o reavivamento registrado na história da Igreja, os sinais que o seguem são mistos. O ouro está sempre misturado com impurezas e, para que não sejamos enganados, iremos analisar cuidadosamente o assunto. Muitos movimentos de reavivamento surgiram em oposição à frieza intelectual e espiritual que parecia dominar a vida religiosa. Eles se opunham ao dogmatismo frio e árido que reinava entre teólogos e pregadores. Essa situação parecia contrastar com a fé viva, que é a essência do cristianismo. Agora, vamos ao Reino Unido, por onde já passamos algumas vezes nesta jornada, e vejamos dois movimentos que nos ensinam importantes lições sobre este tema. George Fox nasceu numa pequena aldeia aqui na Inglaterra em 1624. Seus pais, de origem humilde, fizeram dele um aprendiz sapateiro. Aos 19 anos, aborrecido com os costumes de alguns dos seus companheiros, abandonou o trabalho e decidiu vaguear pelo país, assistindo aos cultos de diversos grupos religiosos. Pouco a pouco, foi-se convencendo de que tanto a religião tradicional dos católicos quanto a de muitos grupos protestantes eram repugnantes para Deus.
Fox começou a criticar o ritual religioso, dizendo que os hinos, a ordem do culto, os sermões, os sacramentos, os credos e até mesmo os ministros, tudo era um obstáculo humano à liberdade do espírito. Em oposição a essas coisas, Fox enfatizava o que ele chamava de luz interior. Essa luz seria uma semente em todos os seres humanos, o verdadeiro caminho a ser seguido para encontrar Deus. Com isso, ele dava maior ênfase à experiência subjetiva das emoções do que à clareza objetiva da Bíblia. Certa vez, Fox chegou a interromper um pregador que dizia que a verdade última estava na palavra de Deus. Ele argumentou que estava mais no Espírito Santo que as tinha inspirado. Apesar da oposição de líderes das igrejas organizadas, a mensagem de Fox teve vários adeptos. O povo, vendo que a exaltação religiosa dos seguidores dele era tão grande que tremiam, deu-lhes o nome de Quaker, que deriva da palavra tremor. E foi exatamente assim que ficaram conhecidos. Os Quakers opunham-se com tanto exagero ao aspecto racional da fé que chegaram a descartar os emblemas do pão e do vinho na Santa Ceia, pois diziam que a atenção dos crentes era voltada para o material. Em um falso reavivamento, uma das características principais é a diminuição da autoridade das Escrituras Sagradas. E por que isto acontece? É claro, para que seja promovido um falso reavivamento, este falso reavivamento deve fazer com que a Bíblia se adeque às necessidades, à fala daquele que está propondo o falso reavivamento. As pessoas elas não querem andar de acordo com o que as Escrituras Sagradas dizem. E para que este falso movimento possa ter uma certa relevância e uma característica de verdadeiro, alguns utilizam da palavra de Deus de maneira pinçada e fazem com que a Bíblia diga aquilo que ela não está dizendo. Muitas vezes distorcem a palavra de Deus para que então as suas próprias ideias estejam arranjadas ao texto bíblico, ou melhor, para que o texto bíblico esteja arranjado às ideias pessoais, às próprias ideias. Às vezes a pessoa ela fica baseando-se no sentir, na emoção. Eu preciso sentir o Espírito falar comigo, mas a Bíblia já disse, não, mas eu quero sentir o Espírito falando comigo, porque ele pode falar diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo nunca vai dizer algo diferente daquilo que está expresso em sua própria palavra, porque foi ele quem inspirou este livro. Deus nunca vai dar uma revelação diferente daquela que ele já deu em sua palavra. E as pessoas elas querem promover um reavivamento, mas desprovido da palavra. E quando alguém quer trazer um reavivamento desprovido daquilo que a palavra de Deus ensina, este reavivamento de fato não foi produzido pelo Espírito Santo. É um falso reavivamento. Infelizmente eu preciso dizer. Continuamos no Reino Unido, mas agora estamos em Loughborough, no país de Gales, um pequeno principado que testemunhou um dos reavivamentos mais impressionantes de todos os tempos. Evan Roberts foi o grande protagonista do reavivamento galês que começou em 1904. Nascido aqui em Loughborough, Evan era o filho mais novo de uma família metodista. Desde a infância, ele já apresentava características de alguém que ama a Deus. Além de frequentar a igreja regularmente, passava a noite memorizando as Escrituras. Desde os 11 até os 23 anos, ele trabalhou nas minas de carvão ao lado do seu pai. Na juventude, Evan gostava de passar horas em oração. O país de Gales era um país cheio de igrejas e capelas. Quase todos frequentavam uma igreja regularmente. No entanto, faltava algo nas pregações. Os mensageiros preocupavam-se mais com a forma de pregar e negligenciavam virtudes essenciais da fé cristã.
Evan orou durante 13 anos para que a sua vida fosse totalmente controlada pelo Espírito Santo. Ele orava especialmente para que Deus visitasse o país de Gales com o poder do reavivamento. Frequentemente, ele passava as madrugadas em oração pelos adolescentes e também pelos jovens da sua igreja. Para que ocorra um verdadeiro reavivamento, o povo de Deus precisa buscar, clamar pelo poder do Espírito Santo em oração. Estudo da Bíblia, oração. Essas são as ferramentas para que o Espírito Santo seja derramado e haja um verdadeiro reavivamento. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e aí então vem a promessa. Deus diz assim: então eu os ouvirei dos céus, eu responderei às suas orações, sararei a sua terra. Então, a chave para que ocorra um reavivamento verdadeiro é a oração, a busca pelo poder do Espírito Santo. Agora, naturalmente que essa busca ela sempre será acompanhada do estudo da palavra. Aqueles que leem a Bíblia e querem viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina, buscando ao Senhor em oração, experimentará, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro reavivamento, que será seguido de uma reforma, porque não tem como andarem dissociados estes dois aspectos, porque um verdadeiro reavivamento vai produzir uma reforma na vida daquele que está experimentando o reavivamento. Este reavivamento é resultado da oração constante, da busca pelo Espírito Santo e da leitura da palavra de Deus, influenciará também pessoas que estão ao seu redor. Então, eu diria que a chave de fato para nós experimentarmos um reavivamento espiritual, um verdadeiro reavivamento, é a oração, sem sombra de dúvidas. A primeira grande experiência de Roberts aconteceu aos 26 anos, depois de escutar um pregador galês orando da seguinte forma: Senhor, dobra-nos. Estas palavras atingiram Evan como se fossem uma flecha bem no seu íntimo. Ele sentiu uma profunda convicção de pecado e testificou mais tarde que o Senhor lhe sussurrou aos ouvidos: é disso que você precisa. Eu estendi a minha mão e toquei a chama. Agora estou queimando e esperando por um sinal. O reavivamento galês começou num encontro de jovens aqui, na Capela Moriá, a igreja de Evan Roberts. Na ocasião, ele compartilhou com os seus irmãos a sua própria experiência com Deus. Ele insistiu que os seus amigos buscassem a plenitude do Espírito de Deus e orassem pelo reavivamento. Naquela mesma noite, o Espírito Santo tocou os corações. 16 jovens se converteram. A centelha do reavivamento iniciado nesta igreja humilde de uma pequena vila iria transformar-se nas chamas do reavivamento em todo o país. Estima-se que em 9 meses, 100.000 pessoas se converteram aqui. A taxa de criminalidade caiu. Bêbados e prostitutas foram transformados pela graça de Deus. Reuniões políticas foram canceladas. Os jogos também sofreram baixas, pois as arquibancadas permaneciam vazias. Algumas casas de espetáculo tiveram até mesmo de fechar as portas, pois a frequência dos clientes caiu muito. As casas de apostas e jogos, assim como os bares, também sentiram os efeitos do reavivamento. Muitas tabernas foram transformadas em lugares de oração. As livrarias esgotavam rapidamente o seu estoque de Bíblia, pois milhares queriam estudar a palavra de Deus. Em pouquíssimos meses, um país inteiro foi transformado e a notícia espalhada pelo mundo. Ao olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós encontramos talvez um dos episódios mais lindos e mais assim emblemáticos, quando nós falamos sobre reavivamento espiritual, sobre a descida do Espírito Santo, e não temos como falar de outro aspecto a não ser de Atos capítulo 2, em que os apóstolos estão reunidos, ficaram ali reunidos por alguns dias, e no livro de Atos, no capítulo 2, depois de orarem, depois de buscarem ao Senhor, diz a palavra do Senhor no versículo 4: todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ao sair daquele ambiente em que estavam reunidos, buscando ao Senhor em oração, estando na comunhão dos irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e, como disse, ao sair daquele ambiente, os discípulos estavam preparados para levar a mensagem a todas as pessoas. Para vocês terem uma ideia, um sermão foi feito e 3.000 pessoas se converteram por causa de um sermão. 3.000 pessoas foram batizadas. O evangelho se espalhou rapidamente, de maneira assim fantástica, gigantesca, como algo nunca visto antes. O verdadeiro reavivamento espiritual vai produzir frutos de acordo com a palavra de Deus. E os frutos são pessoas se convertendo e tendo vidas transformadas pelo poder do evangelho. É muito comum você ver alguns reavivamentos por aí que as pessoas dizem: oh, aqui teve a descida do Espírito Santo, mas você vai olhar a vida daqueles que participaram do reavivamento no dia seguinte e não condizem com as vidas deles, não condizem com a palavra de Deus. E aí você diz: como assim? Não houve verdadeiro reavivamento. Então você tem, por exemplo, no episódio de Elias, os falsos profetas, os profetas de Baal, gritando, pulando, e essas são as características reais deles. Lá no livro de Reis diz que eles pulavam, eles gritavam, eles se cortavam, mas não aconteceu absolutamente nada. Quando Elias faz a oração, se você ler o texto, talvez ali uns 30 segundos de oração: Senhor, mostra que eu sou o teu profeta e que pelo teu poder eu fiz estas coisas, manda fogo, e o fogo desce. Você vai ver em Jesus Cristo, o homem que viveu, o homem Deus que viveu nesta terra, andou com os discípulos e não houve ninguém que teve mais o Espírito Santo do que Jesus. E a Bíblia não fala de Jesus pulando, caindo no chão, rodando, mas os frutos da presença do Espírito Santo na vida de Cristo pode ser visto. Portanto, o verdadeiro reavivamento, ele será acompanhado de uma reforma e de frutos verdadeiros, condizentes com a palavra de Deus. A história dos grandes reavivamentos também encontra algumas páginas escritas aqui, nos Estados Unidos. Além do movimento Millerita, no século XVIII, sobre o qual já falámos em episódios anteriores, um despertar religioso começou aqui, em Northampton, no estado de Massachusetts. Muitos teólogos protestantes reconhecem este despertar como o primeiro grande despertamento. O pastor desta igreja era Jonathan Edwards, um jovem de grandes dons espirituais e poder intelectual. Edwards era um pastor congregacional, considerado por muitos como o maior filósofo, teólogo dos Estados Unidos e conhecido como o principal teólogo deste movimento. À medida que a prosperidade econômica aumentava e havia um progresso intelectual, o fervor religioso dos puritanos que colonizaram os Estados Unidos foi se perdendo. Nessa época, os sermões pregados por Jonathan Edwards e George Whitefield deram início a um despertamento que, ao longo dos anos, alastrou-se por vários lugares da colônia. Edwards pregou por muitos anos aqui em Northampton, sem obter resultados expressivos. Até que em 1734, ele começou a pregar com uma autoridade e convicção impressionantes, procurando levar os ouvintes ao arrependimento e à fé. Os sermões de Edwards não eram excepcionalmente emotivos, mas destacavam a necessidade de uma experiência de convicção do pecado e do perdão por parte de Deus. Algumas pessoas começaram a responder, algumas com demonstração de profunda emoção, muitos com notável mudança de vida e com uma profundidade devocional fora do comum. Em poucos meses, o movimento chegou até Connecticut. Pouco depois, com a ajuda de George Whitefield, o reavivamento espalhou-se desde o estado da Geórgia até o estado do Maine, conseguindo enormes auditórios e produzindo uma profunda impressão espiritual. As populações das colónias foram todas abaladas e influenciadas por este despertamento religioso. Algumas pessoas reagiam de formas bastante extravagantes, com gritos e até desmaios. No entanto, muitos dos dirigentes do movimento não eram pessoas emotivas. A intenção não era que os crentes tivessem constantes experiências sentimentais,
A ênfase principal era na vida devocional de comunhão com Deus e o estudo cuidadoso da Bíblia. Jonathan Edwards alegou, com sua lógica habitual, que os fenômenos físicos intensos como lágrimas, tremores, gemidos, agonia corporal ou até mesmo falta de força física não provam nada acerca da legitimidade de um reavivamento. Edwards claramente negou que os sinais de êxtase fossem a melhor evidência de um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Na visão dele, as provas reais da obra de Deus não tinham nada a ver com os efeitos dramáticos ou a falta deles. Em vez disso, essas provas eram acompanhadas nas vidas transformadas daqueles que vivem os ensinamentos do Evangelho. O despertamento atingiu milhares de pessoas aqui na região. Surgiu então uma forte ênfase evangelística, foram organizadas as sociedades voluntárias voltadas para a educação religiosa, causas abolicionistas ganharam projeção ainda maior, Bíblias foram distribuídas, as missões nacionais e estrangeiras foram amplamente organizadas, beneficiando milhões de pessoas com a mensagem do Evangelho. E escolas, finalmente, foram fundadas ao redor de todo o mundo. Hoje em dia, alguns consideram o pentecostalismo como o reavivamento da nossa era. A sua história leva-nos ao ano de 1906 e está relacionada à missão da fé apostólica localizada na Rua Azusa, em Los Angeles. O pregador principal era William Seymour. Cercado de muitas controvérsias desde o seu início, o chamado reavivamento pentecostal despertou a atenção das autoridades e da vizinhança. Falar em línguas, movimentos frenéticos, gemidos e até choros eram algumas das características do que acontecia lá na Rua Azusa e que se veio a tornar um marco do movimento pentecostal contemporâneo. Um dos maiores enganos é pensar que o dom de línguas é a marca distintiva de uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Alguém que fala em línguas, portanto, é alguém que recebeu o Espírito Santo em sua vida. O apóstolo Paulo deixa claro que isto não está longe da verdade, realmente não é verdade. E você vai ao livro, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, Paulo diz assim, no capítulo 14, versículo 1 em diante, ele diz: segui a caridade, o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ou seja, a profetizar aqui está no sentido de pregar, não necessariamente de prever o futuro. Mas avançando, porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. E algumas pessoas entendem esse texto da seguinte forma, tá vendo? Você está falando em mistérios, ninguém vai entender. A expressão para línguas aqui é glossolalia, e está falando de idiomas que não são conhecidos por aqueles que estão ao redor. E o apóstolo Paulo ele vai desenvolver esta ideia quando ele diz o seguinte, no capítulo 14, o versículo 13, ele diz, vamos ver o verso 10, ele diz assim, há, por exemplo, muitas vozes no mundo, ou seja, muitas línguas no mundo, mas nenhuma delas é sem significado. E aí o verso seguinte diz, mas se eu ignorar o sentido da voz, ou se eu ignorar a fala, não é, a tradução, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Então Paulo está explicando claramente que não trata-se de embolar língua, ficar gritando, rodando e caindo no chão, mas é uma língua diferente daquela que eu falo. E o verso 13 diz assim, pelo que aquele que fala língua estranha, ou seja, uma língua que não é conhecida daquelas pessoas que estão ali, ore para que possa interpretar. E aí o apóstolo diz assim no verso 18, eu dou graças a Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, ou seja, que todo mundo entenda, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em uma língua desconhecida. Mas ele diz assim, olha, no verso 27, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não tiver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, você está numa igreja que as pessoas falam uma língua, quer falar? Vá lá, se pronuncie, mas que tenha um intérprete. E que seja 1, 2, no máximo 3, e acabou.
E não todo mundo ao mesmo tempo, que nós vemos hoje, pessoas dizendo que estão cheias do Espírito Santo, todo mundo gritando, todo mundo falando em língua, não tem intérprete, e não são as línguas, né? São um embolar de línguas, e diz que isso é o mover do Espírito. Não é. Cuidado, porque a palavra de Deus nos ensina que línguas estranhas não é isto que a gente vê hoje em dia. É um dom que o Espírito Santo deu aos apóstolos para que eles falassem em uma língua diferente, com um objetivo, porque todo dom tem um objetivo: instruir, ensinar e fazer com que as pessoas conhecessem o Evangelho. Mas só para ficar gritando dentro da igreja, isso não vem de Deus. Infelizmente, muitos reavivamentos modernos apelam mais às emoções, fazendo com que os seus adeptos estejam sempre em busca de algo novo e surpreendente. A menos que o culto religioso tenha algo de sensacional, estas pessoas não são atraídas. Os reavivamentos verdadeiros que marcaram a história da igreja foram resultado de oração diligente e sincera. As centelhas do reavivamento são acesas no altar da oração. Além do estudo da Bíblia, a vida de oração é indispensável para uma verdadeira experiência com Deus. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Que tal começar hoje mesmo a orar por um reavivamento nas nossas vidas e, por que não, pelos nossos países? Com este assunto tão pertinente e de grande importância, encerramos a 3ª temporada desta série. Esperamos que as histórias o tenham inspirado a viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao fim deste episódio e também chegamos ao fim da 3ª temporada da série O Grande Conflito. Estamos na expectativa de encontrá-los na próxima e última temporada desta jornada incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até lá!